Olá, pessoal! Seja bem-vindo novamente ao curso de formação de extensionistas, que é a 4ª edição. E hoje nós vamos falar do tópico 2 sobre ética na extensão. E a aula de hoje é a aula 2. Vocês já viram um pouquinho, já leram um pouquinho sobre ética na extensão, mas tem uma questão na extensão que é imprescindível para você que quer ser um bom extensionista. É tratada a inclusão e diversidade. Vocês se lembram que lá no começo do nosso curso, lá na primeira unidade, na primeira aula, nós falamos que a inclusão, né, é um princípio também, né, da diretriz que orienta a extensão universitária, da prática extensionista? Bem, então, nessa aula, nós vamos falar de uma forma muito breve, né, sobre a diversidade, inclusão, e nós também vamos te ensinar a refletir, né, e planejar estratégias para promover os seus programas, projetos ou cursos de extensão. Afinal, como você já aprendeu, né, uma das diretrizes da extensão é o impacto na transformação social. Então, como é que você pode colaborar para a transformação social através da sua prática extensionista? Isso é uma boa pergunta, né? Bom, pessoal, a diversidade no contexto da educação, né, por meio das atividades de extensão, não é um conceito novo, nem é uma exigência nova. No entanto, quando a gente fala de educação no Brasil, sobretudo do ensino superior, né, só mais recentemente é que a educação ela começou a discutir sistematicamente, né, as questões de diversidade cultural e outras diversidades também, né? Então, havia uma crítica, né, sobre esse universalismo, né? Ou seja, né, uma sociedade que se considera hegemônica, como se não houvesse diferença, e desconsidera toda essa heterogeneidade. E na extensão, o que se quer é transformar a sociedade. Como transformar uma sociedade se a gente não admite a diferença? Bem, então vários movimentos sociais têm chamado a nossa atenção para produzir, né, imagens e significados próprios desses movimentos e combater esses preconceitos, estereótipos, né, que foram responsáveis por esse processo de inferiorização de diversos grupos que hoje são representados por diferentes movimentos sociais. Então, quando a gente faz uma análise descomprometida, né, com as produções da educação, olha lá as produções atuais, né, os periódicos, os livros, até mesmo os materiais didáticos, de vez em quando a gente vê, né, sempre quando se fala de diversidade, mãos coloridas, mostrando diferenças, diversos grupos étnico-raciais representados, né, sempre uma mensagem de que é legal ser diferente, mas na verdade, gente, tudo isso é um processo que demonstra a resposta de determinados grupos ao agravamento desses conflitos sociais, né? E a extensão quer acolher essas ações. Então, por décadas, esses grupos reivindicavam o seu valor. E agora, eu te convido, na sua prática extensionista, pensar um pouco mais sobre reconhecer socialmente esses grupos, né? Reconhecer as diferenças políticas, os particularismos, né, os diferentes grupos étnico-raciais, sociais, culturais, no interior desse quadro nacional. Bom, então essa ideia, né, de que nós vivemos em uma sociedade plural, multicultural, né, em que prevalece, né, a diversidade das etnias, das culturas, dos gêneros e outras condicionantes socioculturais, parece estar se afirmando com uma força crescente dentro e fora dos meios acadêmicos. Mas, ao mesmo tempo, é necessário reconhecer, né, a posição assimétrica nessas relações de poder. Ou seja, né, as pessoas não estão nas mesmas condições sociais. E é preciso reconhecer isso no seu projeto de extensão, né? E com isso, dar voz às pessoas silenciadas, né, nas suas práticas, promovendo, ou seja, práticas, né, que enalteçam esses discursos, né, que superem também essas desigualdades.
Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que em tempos de globalização, né, de massificação da informação, eu diria de fake news, né, hoje em dia é muito comum a gente falar de fake news, né, e tamanhas exclusões, né, que atingem todos os grupos socioculturais, marginalizados do poder, de extermínios e ataques étnicos para a manutenção de uma cultura dominante, a relevância de trazer o multiculturalismo para o centro dos debates é imperativa. Ou seja, pessoal, já que a gente sabe que hoje as big techs, as fake news estão dominando o universo de informações, é preciso refletir sobre tudo que está posto e também trazer para a sua prática extensionista essa pluralidade cultural, reconhecer esse multiculturalismo, ou seja, né, reconhecer a diversidade. Por isso que nós promovemos, precisamos promover atividades inclusivas. Bom, pessoal, então é porque existe, né, exclusão que a gente precisa falar de inclusão. Então, quando a gente fala de diversidade, essa palavra, que é exclusão, ela precisa ser um pouco mais compreendida, porque foi ela, né, que estimulou, né, o consenso sobre a necessidade de concentrar esforços para atender as necessidades educacionais de inúmeros alunos, até então privados do direito ao acesso, ao ingresso, permanência e sucesso na educação. Então, em 1990, foi realizada a Conferência Mundial de Educação para Todos, né? Satisfação das necessidades básicas de aprendizagens em Jomtien, na Tailândia. E o objetivo, né, dessa conferência era que diversos educadores e países do mundo todo, né, aprovassem a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, cujo objetivo é a garantia da inclusão. Então, a educação começou como um direito, né, a se democratizar. E só após, aos anos de 1990 no Brasil, é que essa expansão de educação para todos foi realmente configurado. Você pode pensar assim, hoje todo mundo tem escola, tem direito à vaga, mas é para além disso, né? É a garantia de que todos possam participar do processo educativo. Então, é importante que nós, na extensão, consigamos promover justamente esse direito ao acesso, ao ingresso, permanência com as nossas atividades, garantindo que a sociedade participe dos nossos projetos de extensão e levando também os nossos projetos, programas, ações para a comunidade. Então, como vocês viram, né, o conceito de inclusão é um conceito amplo, diverso, né, que demanda bastante compreensão, mas de uma forma muito breve. O que eu queria dizer para vocês? Que, às vezes, quando a gente fala em inclusão, é um conceito um pouco mal compreendido, no sentido de que as pessoas pensam que está só aplicado para quem tem deficiência, usa cadeira de rodas, para o estudante surdo. E inclusão não é isso, pessoal. Inclusão é o direito de todos, se aplica aos mais variados espaços físicos e simbólicos. E, como eu disse, existe exclusão, e é porque existe exclusão que nós precisamos incluir. Então, é preciso participar ativamente das atividades de extensão propostas, né, viabilizando, né, a identidade, a diferença, a diversidade, que também representam vantagens sociais e que também promovem ou favorecem, melhor dizendo, o surgimento do estabelecimento de relações de solidariedade e colaboração. Então, todos os sistemas educativos devem ter respeito a esse pluralismo, com a riqueza das expressões culturais de vários grupos sociais que compõem a sociedade. Ou seja, né, isso não é um favor, pessoal, é um direito. Então, toda prática extensionista, ela tem que levar em consideração esses aspectos da diversidade e da inclusão, uma vez que a educação é considerada um direito constitucional, está lá na lei. Bom, e eu queria encerrar essa aula, espero que vocês aproveitem a leitura e vou deixar para vocês uma frase da Mantoan, que diz que há diferenças e há igualdades. E nem tudo deve ser igual e nem tudo deve ser diferente. É preciso que tenhamos o direito de ser diferente quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Então, somos todos iguais na diferença, né, pessoal? Então, vamos planejar nossas ações de extensão, levando em consideração a diversidade e inclusão? Então, um abraço a todos.
Espero que levem em consideração esse tópico, essa aula. Aguardo vocês em todo o curso de formação de extensionistas.